Enquanto você encontra, eu queria dizer para você que, por este tema, os pais originais, nós não vamos nos referir aos pais, aos primeiros pais humanos, né? Adão e Eva. Não vamos falar sobre Adão e Eva. Talvez por pensar pais originais, alguém pudesse pensar nisso, né? Ter essa ideia. A gente não vai falar sobre os primeiros pais humanos, não é? Não vamos falar sobre Adão e Eva. Também não vamos falar do seriado da Netflix, né? Quem assiste Netflix sabe do que é que eu estou falando, né? Os originais. Não vamos falar sobre isso também, claro. Nós falaremos na perspectiva de que os pais originais são todos os pais que vivem e aplicam princípios paternos que têm origem em Deus. Amém? Os princípios que têm origem em Deus fazem destes pais originais. Princípios que Deus ordenou para que nós vivêssemos. Nós sabemos que Ele é a fonte de todo o ensinamento que os pais precisam ter. Então, os princípios que nós encontramos em Deus, eles são originais, porque de Deus se origina todo o ensinamento, toda a sabedoria, tudo que nós precisamos. Amém? Então, claro que estes princípios, eles estão em toda a Bíblia, mas por hoje nós nos ateremos a identificar, a enxergar e a aprender aqui apenas os princípios que nós encontraremos nesse texto que vamos ler. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio 6, a partir do 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Amém. Vamos orar. Deus querido, Deus maravilhoso, Deus poderoso, estamos felizes por estarmos agora diante das Sagradas Escrituras, Pai. Queremos nesse momento rogar ao Senhor que nos agracie com a presença do Teu Divino Espírito Santo, esse divino professor, Pai, que Ele esteja nos ensinando aqui nesta noite, que Ele esteja comigo aqui, me ajudando a transmitir a Tua palavra. Eu preciso da Tua misericórdia, ó Pai, eu preciso da Tua graça, eu preciso da unção do Teu Santo Espírito, eu preciso do poder do alto, eu preciso ser cheio do Senhor para transmitir, ó Pai amado, da maneira que Tu queres a Tua palavra. Assim também eu rogo pela igreja, que esteja presente neste lugar, de corpo, alma e mente, Senhor amado, que esteja presente neste lugar com todos os seus sentidos, com toda a sua alma, prestando atenção nessa palavra, que nada os distraia, que o Senhor dê-lhes a capacidade de absorver o máximo daquilo que a Tua Escritura tem para ensinar, ó Deus, e que aqui nesta noite, neste lugar, o Teu Santo Espírito faça algo grande e maravilhoso nas famílias. Essas famílias vieram aqui para ouvir a Tua palavra, vieram aqui para Te prestar culto, e que nesta noite elas saiam daqui, Senhor, edificadas pela Tua palavra, em nome de Jesus, transformadas. É o que eu rogo, é o que eu peço, é o que eu imploro humildemente, Senhor, mas com todo o desejo do meu coração. Então nos ajuda neste momento e que aconteça aqui, Senhor amado, um milagre da comunicação espiritual, Pai amado, para com Teu povo. Assim que nós oramos e agradecemos, porque cremos que estás a ouvir e cremos que esse pedido glorifica o Teu nome. Amém. Podem sentar, irmãos. Quantos filhos de pastor estão perdidos? Estão pelo mundo afora. Eu sou um filho de pastor e conheço muitos outros. E conheço muitos que não são crentes, que não andam mais na igreja. E que hoje até dizem que nunca foram, de fato, crentes convertidos.
Quantos filhos de crentes estão no presídio nesse momento? Eu conversava com o presbítero Assis, que veio comigo lá da igreja, e ele me dizia, se nós chegarmos no presídio e começarmos a cantar uma canção evangélica, ouviremos um coral cantar. Quando terminar o louvor, se começarmos a conversar com aquelas pessoas, com aqueles homens principalmente que estão ali, eles vão começar a dizer que são filhos de crentes. Eles vão começar a dizer que foram criados, entre aspas, né, na igreja. É interessante como a gente vê pessoas que um dia caminharam na igreja e não estão mais, como filhos de crentes não estão mais na igreja, como em muitos lugares as igrejas não têm mais adolescentes e jovens, apenas os pais estão lá. As pessoas têm filhos, mas elas não os acompanham. Como é difícil, irmãos, estarmos vendo todos os dias, filhos de crentes se perdendo, indo para o mundo. Quarta-feira passada, um amigo meu foi executado próximo da minha casa, 3 ruas atrás da minha casa. E ele também era um dos que foi criado na igreja, no sentido de que foi levado quando criança para a igreja. E morre. A notícia que sai no jornal é que ele respondia por estelionato, por aliciamento de menores e outras coisas que a gente ouve nas conversas. Era alguém que dizia estar buscando ao Senhor, era alguém que dizia que foi criado na igreja, que os pais eram crentes. Mas, diante de tudo isso, a grande pergunta que todos eles fazem, depois de não ter mais jeito, e você sabe de qual é essa pergunta, no final de tudo, quando deu errado a criação do filho, ele está no mundo e não na igreja, os pais se perguntam, onde foi que eu errei? Eu não quero responder de maneira exaustiva a essa pergunta, mas eu acredito que o erro da maioria desses pais foi tratar a educação cristã do seu filho como dever de terceiros. Para mim, esse não é o único erro, mas, repetindo, a maioria destes pais erraram quando trataram a educação cristã do seu filho como dever de terceiros. Ou seja, não tomaram as rédeas para educar os seus filhos de forma cristã. O grande erro foi não serem pais que buscam na fonte os princípios originais que precisavam exatamente para viver e para ensinar os seus filhos. Por isso nós precisamos ser pais originais, ou seja, pais com princípios originais. E esses princípios originais de origem estão no nosso Deus. É preciso buscar no nosso Deus. E como é então que os pais originais precisam ser? Em primeiro lugar, irmãos, os pais originais, eles precisam ser crentes. E nós vamos trabalhar aqui a primeira imperativa do texto. Olhe comigo, o Senhor vai falar de maneira imperativa com o seu povo, e Ele vai trazer 3 imperativos dominantes aqui nessa perícope. E o primeiro imperativo é, ouça. Ouça, ó Israel. De forma imperativa, Deus chama a atenção do seu povo e Ele diz, ouça. Contudo, irmãos, a gente apreende daqui, nós entendemos a partir desse texto que Ele está falando com o seu povo. Veja que aquele que está habilitado a ouvir é Israel. Somente Israel pode ouvir a voz do seu Deus. O povo era chamado de Israel, de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Paulo também aplica essa nomenclatura. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento e até hoje, aqueles que são do Senhor são o Israel de Deus. Ou seja, para que haja a possibilidade de nós ouvirmos ao nosso Deus,
Para que Deus fale e nós ouçamos, precisamos ser crentes, precisamos ser Israel, precisamos ser o povo de Deus. Sem ser povo de Deus, não é possível ouvi-lo, meus irmãos. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia diz o quê? Todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. A Bíblia diz e nos ensina que não há um justo sequer. A Bíblia ensina que estes pecados, que todos pecaram, eles fazem uma separação entre nós e Deus. A Bíblia ensina que estes pecados nos deixaram mortos, nos deixaram cegos, surdos, incapazes de buscar a Deus. Então, se você está aqui nesta noite e você ainda não é crente, mas se você está ouvindo não a mim, mas ao Senhor falar contigo, isto pode ser um sinal. Eu acredito, isto é um sinal que Ele está gerando vida em você nesta noite para que você possa ouvi-lo e atendê-lo. E se você está nesse lugar e é crente, saiba, o Senhor está aqui para falar contigo, Israel. Ouça a voz do Senhor, é um imperativo, é uma ordem. Esteja atento à voz do seu Deus, porque Ele quer falar com você nesta noite. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser crentes. Por isso esse imperativo de ouça, e por isso a definição, quem é que ouve? Israel é quem ouve. E ele diz, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Nesse tempo aqui, Baal era a divindade alternativa. E alguns adoravam a outro Deus chamado Baal. Mas o nosso Deus, o Yahvé, Ele não divide a sua glória com aquilo que é criação humana. Porque a Bíblia diz que os deuses são criações humanas, são criações da mente humana. Logo, o nosso Deus que existe, que é real, que está vivo, jamais vai dividir com um ídolo, jamais vai dividir com uma criação humana a sua glória. Aleluia! A palavra de Deus diz que o ídolo nada é. Mas o nosso Deus, sim, existe, é verdadeiro e está vivo, e só a Ele nós devemos prestar culto. Então, quando o Senhor fala aqui, os judeus denominam essa pequena frase aqui, ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Os versos 4 e 5, não é, melhor dizendo, são denominados como a Shema. A Shema, irmãos, de que nós estamos aqui diante, é uma declaração, é um credo judaico, que exaustivamente enfatiza a singularidade do nosso Deus, mostra que o nosso Deus é um ser definido e singular, porque é o tempo inteiro ele dizendo, o Senhor, sempre usando o artigo definido e no singular masculino, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Então veja que de forma exaustiva, Moisés quer nos mostrar isso. Então, meus amados irmãos, uma vez crentes, precisamos ser crentes em um só Deus. Deus e o seu reino devem estar acima de tudo e de todos para nós. E por isso que eu estou iniciando essa mensagem, principalmente com o alvo daqueles que estão aqui e ainda não são crentes verdadeiramente em Cristo Jesus. Nesta noite você não deve perder a oportunidade de entregar a sua vida a Deus para começar a de fato poder ouvir a sua voz. Você não pode deixar a oportunidade de entregar a sua vida a Deus porque de repente você ama as festas mais do que a Deus. Não pode, o nosso Deus é o único Senhor, eu não posso ter dois senhores, eu não posso cochear entre dois pensamentos, eu não posso ter adoração dúbia, eu não posso jamais buscar alternativas, eu não posso servir a Deus e servir a Baal, eu não posso servir a Deus e servir as festas, eu não posso perder a oportunidade hoje de seguir ao Senhor, de tomar essa decisão de seguir ao Senhor, porque eu gosto de festas, porque eu fumo, ou porque eu bebo, ou porque eu tenho algum vício. Eu não posso amar isto mais do que a Deus. Eu não posso amar os meus amigos mais do que a Deus, o que vão pensar. Eu não posso começar a seguir ao Senhor, porque pode ser que eu perca amigos. O Senhor está acima dos nossos amigos. O Senhor está acima dos nossos prazeres nas festas. Eu não posso deixar de servir a Deus por causa que eu amo muito o dinheiro, ou porque eu tenho uma vida de adultério.
Você não pode deixar de servir ao Senhor, porque hoje o Senhor pede que você largue a vida de adultério, que você abandone a relação fora do casamento. Ou porque o Senhor está pedindo nesta noite que você abandone a vida de prostituição, ou a vida de fornicação, que você vive junto com alguém, mas de repente você não quer relacionamento sério. Às vezes é medo de perder uma pensão ou um benefício. Saiba, se o Senhor é o seu Deus, é Ele quem vai te sustentar. Aleluia. Então, você não pode deixar a oportunidade deste dia de ser alguém crente que possa ouvir a voz do Senhor, porque você ama mais a preguiça, por exemplo, do que a Deus, porque é o meu dia de descanso, porque eu não quero ir, ou porque é o meu dia de lazer, então eu quero sair, eu quero ir ao shopping, eu quero ir à praia, ou qualquer outra coisa que vier na sua mente neste momento e que te separe do Senhor. Diga não a essas coisas nessa noite e coloque o Senhor como o único Deus da sua vida. Porque se você, em nome de Jesus, nesta noite, tomar essa decisão, ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Mas em nome de Jesus, que você possa em verdade declarar: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, o pai original, o pai com princípios originais, antes de tudo, para ouvir Deus falar, ele precisa ser crente. Por isso que Deus imperativamente ordena: ouça Israel. Em segundo lugar, um pai original, ele precisa ser santo. Ou melhor dizendo, os pais originais precisam ser santos. E aqui está a segunda imperativa do texto, no verso de número 5, onde Deus diz: ame. De forma imperativa, o Senhor diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Como sempre, meus amados irmãos, amor nas Escrituras implica em atitudes práticas, não é isso? Para nós, amor implica em sentimento, implica em um pensar mais forte, não é? Ou em algo que parte das nossas emoções. Mas nós sabemos que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, quando nos apresentam a palavra amor, ela se traduz em práticas que deixam claro que esse amor é verdadeiro, que esse amor de fato exista. Aqui o povo de Deus precisava manter a obediência da aliança, ou seja, precisava manter a santidade para mostrar que amavam ao Senhor. A prova do amor do povo a Deus era materializada visivelmente através da santificação do povo, mostrando que o povo era obediente, mostrando que o povo era fiel à aliança do Senhor, mas não é apenas em uma hipocrisia religiosa, mas de todo o coração, ou seja, todos os seus desejos, é isso que a palavra quer dizer. Desejos santos, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisto pensai, isto desejai. É isso que a palavra de Deus quer de um pai que vive os princípios originais do Senhor, que esse pai seja santo, irmãos, que esse pai viva em santidade. Uma vez que ele já ouve a voz do Senhor, uma vez que ele já é crente, agora ele precisa mostrar que ama o Senhor sendo santo. E essa santidade vai se traduzir quando ele amar o Senhor de todo o seu coração. Porque ele vai demonstrar na prática, as pessoas vão ver na sua vida que você ama o Senhor com os seus desejos. Você deseja estar na casa do Senhor, você deseja ler a Bíblia, você deseja orar, você deseja jejuar, parece grego nos dias de hoje. Você deseja estar mais próximo, você deseja de todas as formas aprender mais de Deus e evoluir na fé. Você precisa mostrar que ama o Senhor de toda a sua alma, ou seja, dando até a sua própria vida, dizendo: a minha vida está nas tuas mãos, Senhor, quer eu viva, quer eu morra, é para o Senhor que eu farei isso, aleluia. Quer morramos ou quer vivamos, somos do Senhor. Você pode dizer isso? Se você pode dizer isso, você está no caminho certo de ser um pai, segundo os princípios originais. Amando de todo o coração, amando de toda a alma e de toda a tua força. Aqui, irmãos, nós temos às vezes crentes enchendo igrejas
para assistir um culto, mas amar de toda força significa trabalhar exaustivamente, é se gastar, é se deixar gastar por amor ao Evangelho. É o que Paulo fazia. Paulo se deixava gastar, Paulo cansava-se, o Senhor Jesus também cansava-se na obra do ministério. Nós crentes, hoje existem crentes que se deixam gastar, olhe para eles, imite a fé deles. Seja você também um pai que o seu filho vai ver que você se gasta no trabalho do Senhor, que você ama o Senhor, não é com declarações apenas, mas mostrando na prática, de tanto servir ao Senhor, você se cansa, você se dedica, você o ama de toda a sua força, está vendo? Não é um amor sentimental, irmãos, é um amor que gasta força, é um amor que se vê, é um amor que se pratica, é esse amor que Deus, de forma imperativa, diz nesta noite: ame o Senhor, o seu Deus. E para amar o Senhor, o seu Deus, nós vamos ter que viver em santidade. Moisés, ele enfatiza demais esse padrão de amor. Fé, força, de toda a sua força, aliás, de toda a sua alma e de todo o coração. O próprio Jesus, ele cita isso aqui também, não é? No lugar de alma, ele acrescenta aí depois também na sua declaração, entendimento. Mas só aqui em Deuteronômio, Moisés, ele repete esse padrão 10 vezes, irmãos. Assim, os pais originais, eles precisam ser separados, precisam ser santos, para que assim amem grandemente ao Senhor. E agora também, nos valendo do privilégio de hoje nós termos a progressividade da revelação, não é? Nós aqui estamos lendo o Deuteronômio, mas esse princípio de amor, ele vai sendo revelado de maneira cada vez mais clara a nós. E nós vamos encontrando no Novo Testamento uma comparação de amor, como é no Novo Testamento, que o povo de Deus precisa amar a Deus. O exemplo que nós vemos é o mesmo amor de Cristo, o amor da igreja para com Cristo. Como é que a igreja ama Cristo, sendo submissa a Ele, amando de todo o coração, se gastando por esse Cristo, sofrendo por amor desse Cristo? Assim também nós devemos viver a semelhança deste amor. Então, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, amar ao Senhor implica em atitudes de santidade que nos levam a uma vida prática, a uma vida real, a uma vida visível diante do Senhor. Então, para demonstrar o seu amor por Cristo, a igreja precisa ser santa, ou seja, separada para adorar e servir ao Senhor e fazer somente, nada mais, as vontades de Cristo Jesus. Aqui, irmãos, esses 3 termos, eles envolvem o homem inteiro. A ideia aqui desse texto, de trazer a ideia de toda a força, de todo o coração, de toda a alma, é dizer que nós precisamos, sem reservas, nos entregar à vida de santificação ao nosso Deus. A sua vida interior e a sua vida exterior, ou seja, a sua mente, a sua vontade, o seu desejo, as suas emoções psíquicas, a energia mental e física e até as suas posses, tudo deve estar envolvido com esse Deus. Você quer isso para a sua vida? Se sim, diga amém. E também quando perguntaram qual era o primeiro mandamento, o Senhor Jesus respondeu exatamente a chamar. Ame o Senhor, o seu Deus. Ele é o único Deus. Um teólogo chamado Bacon, ele diz que nós devemos prestar atenção e perceber se o que nós reputamos em primeiro lugar em nossa vida goza de suficiente proeminência em nossas conversas. Será que o que nos cerca, será que a nossa boca fala do que o coração está cheio? E será que esse coração está cheio do amor a Deus? Se está, o que sairá da nossa boca será uma declaração verdadeira e não apenas religiosa de que amamos de fato o Senhor. Meus amados irmãos, essa ordem de amar ao Senhor, ela nos diz que nós não podemos oferecer ao nosso Deus nada menos que o máximo, nada menos que o melhor, o mais excelente, pois Ele é digno de tudo que tenho e de tudo que sou. Aleluia!
Então, em primeiro lugar, um pai original, ele precisa fazer o quê? Ser crente. E aí Deus fala de forma imperativa: ouça, ó Israel. É preciso ser o Israel de Deus. Em segundo lugar, é preciso que os pais originais, eles sejam o quê? Santos. E por isso devem obedecer o imperativo de amar ao Senhor. E em terceiro lugar, irmãos, os pais originais precisam ser discipuladores dos seus filhos. E por isso, eles precisam ouvir a terceira imperativa de Deus no texto. Olhe comigo para o verso 7. De forma imperativa, o nosso Deus ordena: ensine-as. Ensine-as. Ensine a quem? Os seus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as. Veja que para argumentar a imperativa de ensinar, o Senhor Deus utiliza mais 3 imperativos: converse, amarre e escreva. Converse quando estiver sentado, quando se levantar. Converse com ele no caminho, quando estiver em casa. Amarre a palavra de Deus como um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas e de sua casa e em seus portões. Preste atenção, irmãos. Parece que os 2 pontos anteriores estão distantes do tema de família. Pastor, falando que eu tenho que ser crente, falando que eu tenho que me santificar, mas a pregação seria sobre família, seria sobre pais que cuidam dos seus filhos. Parece estar distante, mas lembre-se que o conselho de Paulo a Timóteo diz assim: cuida de ti mesmo e da tua doutrina, para que te salve a ti e aos que te seguem. Os pais originais precisam primeiro ser crentes, precisam primeiro ser santos, para então poderem ser discipuladores, para então poderem obedecer à imperativa do Senhor que nos diz nessa noite: ensinem os seus filhos. Amém, irmãos? Sem ser crente, sem ser santo, esqueça a possibilidade de ser um pai segundo os princípios originais de Deus. Porque para ser pai original e para ser mãe original, você precisa ser servo de Deus. É interessante, irmãos, que sendo, não há como esconder. Não há como esconder. Os nossos filhos, inevitavelmente, aprenderão. Se você é um crente santo, inevitavelmente os seus filhos aprenderão. Sabe por quê? Quem tem filhos aqui vai concordar comigo. Sabe por quê? Porque antes de entender o que nós falamos, e antes de aprender a falar, os nossos filhos já entendem e imitam o que fazemos. É ou não é verdade? Eu tenho uma filhinha de 3 anos, eu estou vivendo isso já há 3 anos, e tenho um filhinho de 9 meses. O meu filhinho de 9 meses, ele não entende as palavras que eu falo. Ele não consegue decodificar e saber o que é que eu estou dizendo. Ele não consegue entender as palavras. Ele também não consegue falar. O meu filho de 9 meses, ele não sabe falar. Mas o meu filho de 9 meses sabe quando eu estou brincando com ele. Esses dias eu reclamei com ele e ele ficou com a cara de assustado. Ele não sabe o que eu estou dizendo. O meu filhinho, eu brinco com ele, pego ele nos braços e corro atrás da irmãzinha dele. Então hoje, a irmãzinha dele saiu correndo e eu disse: vai, Abner, atrás dela. Ele não sabe o que eu estou falando, mas ele sabe porque ele já viu eu correndo atrás dela. Então ele faz a mesma coisa, ele corre atrás dela. Os seus filhos começam a aprender com você aquilo que você faz, quem você é e o que você vive, antes até de aprenderem a falar ou entender o português que sai da sua boca. Eles já conseguem aprender a partir do que eles nos veem fazer, irmãos. Então, não vai adiantar tagarelar coisas corretas aos seus filhos o dia inteiro, se as suas atitudes e vontades estão longe do Senhor. Por isso que ser crente e ser santo tem tudo a ver com ser um pai segundo os princípios do Senhor. Mas nesta noite, eu quero dizer, se você responder
positivamente a voz do Senhor, que está nos dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Se você atender a voz do Senhor, então pode discipular o seu filho, pode ensinar o seu filho, porque ele vai seguir os seus passos, ele vai aprender o que você diz. Mas antes precisamos ser. Quando olhamos para o texto diz: converse em casa e no caminho. Está querendo nos ensinar: converse em todo lugar sobre a palavra de Deus. Em todo lugar que você estiver com seus filhos, converse sobre a palavra de Deus. Em casa, no shopping, na praia, em todos os lugares, você precisa ensinar ao seu filho qual é a cosmovisão cristã. Em todos os lugares, o seu filho está diante de um cenário da vida, do mundo, do cotidiano. E você precisa ensinar ao seu filho como ele deve enxergar e interpretar aquilo. Na sua casa, o seu filho vai ver nas propagandas homossexuais, você precisa conversar com ele. Na rua, ele vai ver mulheres de mão dadas, você precisa conversar com ele. Ele vai enxergar, vai começar a crescer e vai perceber que há roubos, que há assassinatos, que os políticos são corruptos, você precisa conversar com o seu filho. Ele vai aprender coisas na escola que você precisa conversar com ele. Converse com seu filho aonde quer que você esteja com ele. Converse, porque você precisa apresentar qual é a visão bíblica de tudo que está ao redor de vocês. E para isso vocês precisam ser santos. Vocês precisam conhecer. Vocês precisam amar a Deus a ponto de conhecê-lo e se gastar em conhecê-lo e crescer na graça e no conhecimento cada vez mais. O texto diz: olha, converse com eles também no deitar e no levantar, ou seja, o dia inteiro, converse com eles. O texto diz ainda: amarre como um sinal no braço e na testa. É interessante que tempos depois, nessa época aqui, irmãos, isso não foi entendido, não há evidência interna ou extra-bíblica que a gente veja que eles começaram a fazer isso, amarrar de fato no braço os textos bíblicos e colocar na testa. Depois de muitos anos, lá perto de 167 a.C., é que começaram os fariseus a fazerem os filactérios. E Jesus condena isso porque, não por causa da prática em si, mas por causa da hipocrisia religiosa que eles viviam. Mas a ideia central aqui na época que eles recebem essa mensagem de Deuteronômio, eles percebem que a ideia aqui é: amarre como um sinal. A ideia principal aqui não é fazer coisas de forma literal para colocar na testa ou no braço, mas para que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, vemos que braço e mãos significa obras, e que testa significa mente. Nós vamos ver isso na progressividade da revelação também em Apocalipse, com o sinal da besta e também com o sinal de Cristo, dos cristãos. Então, a ideia aqui é que a palavra de Deus, ela seja um sinal na ação dos crentes, na ação dos seus filhos. Quando os seus filhos agem, quando eles fazem algo, é preciso perceber na ação deles a palavra de Deus. Quando é preciso ensiná-los, eu sei, irmãos, que nossos filhos não vão ser perfeitos, eles vão pecar. Mas também é preciso enxergar nos nossos filhos atitudes que nós ensinamos, atitudes cristãs que foram passadas por nós. É necessário que ensinamos aos nossos filhos para que isso esteja preso na testa deles, ou seja, na mente, para que percebamos que da mente dos nossos filhos não só flui pecado, mas flui amor ao Senhor. Aleluia. Escreva na porta, coloque no umbral da porta ou nos batentes da porta. Depois de muito tempo, eles passaram de forma religiosa a colocar, tipo uma caixinha de promessas que a gente tem hoje. Começaram a colocar no lado da porta, para antes de entrar, tirar e ler. E tinha ali textos de Deuteronômio, textos de Êxodo, que lembravam as alianças do Senhor com o seu povo. Mas a grande verdade, irmãos, é que nós tenhamos isso em nossas casas, de forma visível. Os nossos filhos precisam ver nas nossas casas textos bíblicos, coisas que possamos ensiná-los, talvez até um quadro, uma pintura que possamos ensinar a palavra do Senhor. Coisas simples. É por isso, irmãos, o que a Bíblia quer dizer no final do tudo é: de todas as formas, de todos os lados, em todos os tempos, você precisa se dedicar ao ensino
do Evangelho aos seus filhos. Por isso que eu acho que hoje, quando olhamos para isso aqui, a gente pode pensar que é um fanatismo. Não, irmãos, não é fanatismo não, nós é que somos negligentes. Isso aqui não é fanatismo, isso é o que deve ser feito, diz a Escritura. Nós é que não perdemos tempo com isso, porque para nós às vezes é perda de tempo. Mas o correto é dizer, nós é que não investimos tempo nisso. Então, é necessário que nós entendamos isso. Aqui nesse texto, nos é apresentado alguns exemplos de como nós ensinarmos os nossos filhos de forma exaustiva. Até acontecer o que a palavra de Deus diz que nós devemos inculcar. Vocês sabem o que é isso, não é? Inculcar é colocar dentro da mente dos nossos filhos. Então, se nós o envolvermos da palavra de Deus, inevitavelmente, todos esses princípios cristãos estarão sendo colocados dentro da mente dos nossos filhos. Isso é inculcar. Falar com ele em casa, falar com ele na rua, falar com ele ao se levantar, falar com ele ao se deitar, falar com ele em todos os lugares onde estivermos, falar à sua mente, assim ele vai começar a mostrar atitudes cristãs, assim você vai ver o evangelho fluindo da vida de dentro da vida do seu filho. Agora o grande problema, irmãos, é que os nossos filhos estão aprendendo muito mais com o mundo do que conosco. Alguns dos nossos filhos não entendem por que é necessário ir à igreja. Por que será? Também não nos parece tão importante, não é verdade? Eu tenho crentes lá na igreja que vão uma vez por mês, eu não sei como consegue, eu não consigo, eu acho que eu me desviaria. Eu preciso demais de estar na casa do Senhor para me fortalecer sempre. Eu não sou esse... Tem crentes, pastor Antônio, que eu digo assim, rapaz, esse crente é muito mais forte do que eu, muito, anos-luz. Porque se eu ficar sem ir para a igreja, o tanto que esse crente fica, eu acho que eu começava a fazer um monte de besteira. Você diz, mas você não é crente verdadeiro, não? Eu digo, rapaz, se eu ficasse muito tempo, como algumas pessoas ficam sem ir para a igreja, eu acho que eu não ia me considerar um crente verdadeiro mais. Eu ia dizer que eu não era, não. E que um dia eu achei que eu era eleito e eu me enganei, e ia encher de crises. Porque o fato de Deus nos eleger não isenta as nossas crises. De que somos verdadeiros crentes ou não. Pastor Antônio já passou por alguma crise assim? Se era crente verdadeiro ou não? Eu já passei. No início da minha fé, eu já passei. Será que eu sou crente de verdade? Momentos de queda, momentos de pecado. Eu digo, meu Deus, isso é qualidade de crente. Eu lá sou um crente. Eu já tive muitas dessas crises, irmãos. E aí, a fé no Senhor, a Escritura me ensinou que eu precisava amá-lo de todo o meu coração. E aí, amando de todo o coração, eu não consigo ficar sem a reunião dos crentes. Eu não consigo ficar sem a reunião dos santos, porque nela eu me alimento. Eu não consigo. Para mim, amar a Deus significa ir à casa do Senhor. É claro que quando não se tem a possibilidade, Deus ele faz a provisão, sim, eu creio nisso. Mas quando se pode e não vai, eu não consigo entender. Então, como é que os nossos filhos vão entender a necessidade de ir para a igreja se para mim não é tão necessário assim? Filosofias vãs estão rodeando os nossos filhos, irmãos. Enquanto nós não os rodeamos com a palavra de Deus, em tudo, em todos os momentos, as filosofias vãs estão rodeando os nossos filhos. E elas atacam dizendo não há Deus. Elas atacam dizendo se há um Deus é uma força maior que nós não conhecemos. Elas atacam dizendo que o ser humano é um produto de um processo evolutivo. As filosofias vãs atacam os nossos filhos, mostrando a eles que a vida animal não pode ser desperdiçada, mas a humana pode ser abortada. Pessoas, muitas vezes, os nossos filhos vão perceber, estão sendo rodeados de princípios que mostram que muitas pessoas preferem criar pets a ter filhos. Existem muitas pesquisas assim no mundo inteiro mostrando que os casais estão cada vez mais escolhendo ter pets para substituir o lugar dos filhos. Não estou falando contra ter um cachorrinho ou um gatinho, né? Eu já criei tudo que é bicho.
Mas não pode substituir, irmãos, o desejo de ter um filho. O meu filho, ele não pode ser ensinado por essas filosofias. Filhos que tratam seus bichinhos de estimação melhores que seus pais. Parece que vejo, isso foi uma situação real. Passava na rua uma menina e ela viu um gatinho, e aí carros, e ela arriscou a vida dela, entrou no meio dos carros. Eu conheço a pessoa, entrou no meio dos carros e, meu Deus do céu, vai matar aqui o gatinho, ajuda, não sei o quê, e parou para todo mundo parar. Entrou na pista para que os carros parassem para não matar o gatinho. Quando chegou em casa, essa menina teve um desentendimento com a mãe e a xingava dos piores palavrões. É assim que os nossos filhos estão sendo bombardeados. Mas sabe o que Deus diz nessa noite para nós, meus amados irmãos? A responsabilidade é de vocês, pais. A responsabilidade é minha como pai. Você crê nisso? Você concorda com a palavra de Deus? Se sim, diga amém. A responsabilidade de ensinar os nossos filhos é dos pais. Eu provo biblicamente. Efésios capítulo 6 diz assim: vós pais, criem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus está dizendo: a responsabilidade é de vocês. O que fazemos com essa responsabilidade? Eu quero que meu filho jogue vôlei. Eu quero que minha filha jogue vôlei de praia. Eu fui jogador e eu gostaria que eles fossem. E fossem jogadores melhores do que eu. O que é que eu vou fazer, irmãos? Eu vou contratar o melhor técnico. Eu vou contratar o melhor técnico que eu puder, para que eles aprendam a ser os melhores jogadores. Eu vou investir dinheiro, eu vou gastar, eu vou fazer das tripas coração, como costumamos dizer. Se eu quero que o meu filho seja médico, se você quer que o seu filho seja médico, eu creio que você vai pagar caro para que ele tenha acesso à melhor universidade. E se nós queremos que os nossos filhos aprendam Bíblia, o que é que a gente faz? Leva para a salinha da igreja. Está errado, irmãos. Porque Deus está dizendo que os pais é que seriam os professores do ensino do Senhor aos seus filhos. Se eu quero que ele aprenda inglês, eu pago um bom professor de inglês. Mas se eu quero que ele aprenda a Bíblia, sou eu que tenho que ensinar. Eu não sei nem se era para ter salinha na igreja. E se é que é para ter salinha na igreja, não é para quando eles chegarem em casa a gente perguntar: o que foi que vocês aprenderam na salinha hoje? Está vendo o papel invertido? Está vendo quem é que está ensinando? Ah, que bom que a salinha fosse um lugar de constatar o que os professores pais estão ensinando em casa. Ah, que bom que essa linha fosse um lugar onde a criança chegasse e as professoras perguntassem: o que você tem aprendido com o seu professor de Bíblia na sua casa? O que você tem aprendido com o seu pai, com a sua mãe? O que eles têm ensinado a você? E a partir dali compartilhar os ensinamentos. Era para ser o contrário. Os professores de Bíblia dos nossos filhos não devem ser só a salinha. Precisam ser os pais. Se eu quero que o meu filho seja alguma outra coisa, eu posso contratar um professor, mas se eu quero que ele aprenda a Bíblia, o professor sou eu. A Bíblia diz: vós pais, ensinem os vossos filhos. Mas a gente não tem tempo, né, irmãos? A gente não tem tempo, irmãos. Por que será que a gente não tem tempo? Eu estou lá no escritório, meu aniversário é o mês que vem, logo no comecinho. E no meu escritório a cadeira é bem dura, sabe? E eu queria uma cadeira mais confortável. Né? Porque minha coluna dói. Então, eu não tenho tempo às vezes de estar com meus filhos. Por quê? Porque eu quero uma cadeira mais confortável. Eu preciso de outras coisas mais confortáveis na minha casa. Então, eu vou pegar esse tempo e eu vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar mais porque eu quero uma casa mais confortável. Então, eu não tenho tempo para ensinar os meus filhos porque a minha casa ela não é confortável o bastante.
Então a gente não tem tempo, porque a gente precisa trabalhar mais. A minha casa não tem o sofá que eu queria, a minha casa não é grande o bastante, não é confortável o bastante, a minha casa não tem tudo o que eu quero, não tem todos os utensílios que eu quero, a minha casa não tem tudo o que eu quero, logo eu preciso trabalhar mais, a minha esposa precisa trabalhar mais e os nossos filhos ficam sem ensinamento bíblico. O meu carro, ele não é novo o bastante, eu preciso trabalhar mais para eu conseguir comprar o meu carro. Ou eu preciso trabalhar mais para eu ter um carro e uma moto. Eu preciso trabalhar mais para que eu possa viajar. Eu preciso trabalhar mais para ter muitas outras coisas e vou deixando a responsabilidade de terceiros a educação cristã dos meus filhos, porque educar de forma cristã os filhos gasta tempo, como nós vimos aqui. É toda hora, é o tempo inteiro, é ter que conviver com ele, meu irmão. Tem que renunciar muitas coisas, tem que renunciar conforto, tem que renunciar muitas coisas às vezes. As nossas roupas são sempre poucas, são sempre velhas. Então, não vemos problema nenhum se o nosso estilo de vida exige o nosso sangue para nos dar uma classe social ou um status social maior. Mas nós achamos que o culto familiar durante 20 minutos é um martírio, é desnecessário. E a gente não investe nisso. Só digo uma coisa, irmãos. Como está escrito num livro que eu li, que eu não me recordo agora o nome do autor. O que acontece é que nós, muitas vezes, estamos sacrificando os nossos filhos no altar da prosperidade. Porque queremos mais prosperidade. Estamos colocando lá a vida espiritual dos nossos filhos para serem sacrificadas. Porque não temos tempo. Agora deixa eu dar uma notícia desesperadora para você. Óbvia, mas desesperadora. Para cada filho que você tem, você só tem uma chance de educá-los. É óbvio isso, né? Mas quantos de nós já perderam essa chance? Depois que o menino cresce, o tempo não volta mais. Depois que a filha cresce, não tem como mais corrigir. Não permita que o mundo faça isso por você. Seja você o discipulador do seu filho. Ensine-o no caminho em que deve andar, para quando for velho, o quê? Ele não se desvie. Não se desvie do caminho que você ensinou. Eu quero concluir. Olhe comigo para o verso de número 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Irmãos, o Senhor fez ou está fazendo uma aliança conosco aqui nesta noite, inclusive comigo. Eu preciso dedicar mais tempo. Essa palavra falou tremendamente comigo. Antes de chegar aqui eu apanhei um bocado. Eu preciso ter mais tempo para educar os meus filhos de forma cristã. Quando eu olhei para esse texto, irmãos, eu disse, eu estou longe ainda. Eu preciso gastar-me mais para ensinar os meus filhos. E o Senhor, nesta noite, eu creio pela sua palavra que Ele quer fazer uma aliança conosco. Olha o que diz o capítulo 5, verso 2. Olha o que ele diz no capítulo anterior. Volte aí, o capítulo 5, verso de número 2. Olha que coisa interessante. Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe ordeno anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco. Com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com você face a face, do meio do fogo no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e você, para declarar-lhe a palavra do Senhor, porque você teve medo do fogo e não subiu ao monte. Nesta noite nós não estamos em Horebe, mas estamos aonde o Senhor garantiu que estaria presente, na reunião dos santos. Você crê nisso? Nós não estamos lá em Horebe, mas Ele garantiu que estaria presente na reunião dos santos. Ele está conosco.
Ele não está falando hoje com aquele Israel daquela época, mas ele está falando conosco. E ele faz uma aliança conosco hoje, se nós respondermos positivamente ao Senhor. Nós não estamos dentro do fogo, mas ainda assim Ele está diante de nós aqui nesta noite, em espírito e em verdade, e fala com você. Eu não sou Moisés, que disse que estava entre ele e o povo, entre Deus e o povo, mas pela fé, eu creio que estou entre Deus e vocês, não como revelador inspirado das Escrituras, mas como transmissor, expositor, pregador, para declarar a palavra do Senhor a você e a sua família nesta noite. Que a partir de hoje você faça uma aliança com o Senhor, pai e mãe, de serem pais originais, de serem um pai e uma mãe que vivem segundo os princípios originais do Senhor. A partir de hoje faça isso. Faça uma aliança com o Senhor, nós vamos orar. E sabe qual é a resposta que Ele espera de nós? Verso de número 29 ainda do capítulo 5, diz assim. Olha o que Deus espera de resposta em relação ao seu povo. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Você entendeu o que a Bíblia está dizendo? Se vocês tiverem disposição de entrar em aliança com o Senhor, de serem pais, segundo os princípios originais do Senhor, tudo irá bem para com você e para com seus filhos, agora e para sempre, é promessa bíblica do Senhor. Se alguém nesta noite quer fazer essa aliança de ser um pai original, uma mãe original, um pai e uma mãe segundo os princípios originais, vamos orar comigo neste momento. Deus querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso, nesta noite, aqui neste púlpito, ó Senhor, eu quero apresentar a minha vida a Ti e pedir que o Senhor me ajude a colocar em prática aquilo que eu mesmo preguei nesta noite. Me ajuda, Senhor Jesus, a ser um pai segundo os princípios originais. Que eu não deixe que as outras coisas do mundo me sufoquem. Que eu não deixe, Senhor Jesus, que outras coisas venham me distrair e eu não ensine aos meus filhos. Eu preciso me dedicar mais à criação dos meus filhos. E nesta noite eu quero fazer uma aliança contigo, de que eu mudarei, em nome de Jesus. Nesta noite também pode ser que tenha alguém aqui fazendo esta oração, que o Senhor Deus contemple a oração dos teus filhos e dos pais que estão aqui. Eles só têm uma chance. E ela não pode ser desperdiçada. Em nome de Jesus, derrama sobre eles a tua graça. Ajuda-os a estar em aliança contigo. E que essa palavra, Deus, tenha transformado atitudes aqui, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.